Boa noite, paz do Senhor. Irmãos, hoje eu estou muito feliz por esse convite. Deus, às vezes ele nos surpreende, né? Deus não cansa de nos surpreender e positivamente. Já tem, acho que uns 3 anos, né, que eu recebo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E durante esses 3 anos, por muitas das vezes eu lia a palavra, eu preparava uma mensagem e ficava esperando aquele convite, né? E o convite não vinha. Aí passava o tempo, eu estudava outra palavra, ficava esperando, sempre confiando, porque eu gosto de transmitir a palavra de Deus. Desde que a gente parou de ter culto no Maracanã, e eu falei para o pastor, pastor, agora que a gente parou os cultos aqui no Maracanã, o senhor pode me convidar para pregar lá na sede? Ele falou, tá bom. E eu fiquei aguardando, sempre preparando. Quando foi agora no mês de dezembro do ano passado, depois que a pandemia deu uma relaxada, a gente estava com muito serviço parado, acumulado, e de repente estourou aquilo, e o serviço intensificou. E a gente trabalhando o mês inteiro, novembro e dezembro, direto até 10, 11 horas da noite, sábado, domingo, sem parar. E eu confesso, irmãos, que nem na Bíblia eu estava pegando. Era um versículo ou outro, assim mesmo, lendo no celular. E quando foi semana passada, eu estava fazendo um serviço lá na casa do pastor. E ele falou, vou te fazer um convite. E eu nem esperava. Ele falou, você quer pregar no primeiro culto do ano? E eu, sem ter nada preparado, eu falei, quero. Graças a Deus por isso. Deus, então, como eu não tive nem muito tempo para me ler, me preparar, trazer uma palavra assim bem embasada, eu falei, eu vou aproveitar esse tempo para agradecer. Tantas coisas que Deus tem feito por nós, e a gente pode usar aquele versículo até aqui, nos ajudou o Senhor, e esse versículo ele se faz verdade. Quando, no ano passado, um ano tão difícil como já foi falado aqui, e um ano triste também, né? Onde muitas pessoas perderam seus entes queridos, muita gente passou por muita dificuldade. Hoje a gente está com quase 200 mil pessoas óbitos no Brasil devido a esse vírus. E na minha família a gente também pegou. E tudo era muito incerto, a gente não sabia o que ia acontecer. A empresa fechou as portas. E a gente não sabia nem se no outro dia ter alguma coisa para comer, porque a empresa fechou. Eu confesso, irmãos, que teve dia em casa, quando eu estava em isolamento, que a gente não tinha certeza se no outro dia ia amanhecer vivo. Mas Deus, ele é fiel. Quando eu olho para isso, eu vejo quão insignificante, quão impotente a gente é perante as coisas e as situações, a gente acha que a gente está com controle de tudo ali, né? A gente consegue controlar as coisas. Mas basta um vírus invisível, uma coisa que você precisa de um microscópio, mente aumentada para você enxergar, ele vem e arrebenta com o mundo inteiro. Paralisou tudo. Aí eu fico pensando, a gente vê muita gente falando sobre muita coisa, que isso é Deus, Deus querendo trazer o homem de volta para ele, eu não sei. Mas eu sei que quando a gente olha para essa situação, a gente reflete um pouco e vê o quão fraco e dependente nós somos de Deus. Porque se não fosse ele, teve muita gente que disse que esse vírus aí, ele tinha uma ação maior naquelas pessoas mais sedentárias e aqueles que tinham histórico de atleta, eles não sofria tanto. Essa semana o Caio mostrou a foto em casa de um menino de 19 anos lá em Paulínia. Faleceu essa semana com Covid. Então a gente não pode dizer, é por causa de um histórico, é por causa que você foi atendida, é por causa de um médico. É a mão de Deus. Se não é o Senhor sustentando cada um de nós, se não fosse o Senhor nos guardando, pelas nossas forças a gente não ia conseguir. E no meio de tanta dificuldade de saúde e de emprego, como eu disse aqui, a gente não sabia o que ia acontecer no outro dia, porque as empresas fechou, a gente dependia de trabalhar para pagar as contas, só que as contas não paravam de vir.
A gente não tinha certeza do que ia acontecer no próximo ano, que é esse ano que começou. A gente não tinha certeza do que ia acontecer no próximo dia. E Deus foi sustentando. E um dia eu estava em casa, em isolamento. É triste ficar em isolamento dentro de casa. Às vezes a Luciana abria a porta do quarto assim para levar um alimento, aí eu via a Eloá assim pela frestinha. Aí quando fechava a porta eu escutava ela chorando, que ela queria entrar. Aí você vê o quão impotente você é. O quão fraco é o ser humano. E às vezes a gente acha que a gente é muita coisa. A gente enche o peito e se orgulha de ser alguma coisa. Mas Deus, Ele tem as formas dele de humilhar o homem. De trazer o homem de volta e dizer, você, longe de mim, você não é nada. Sem mim, você não é nada. E eu vi ali no quarto de casa o quão insignificante eu era. Quão impotente eu era. Se não fosse a mão de Deus. E Deus, para mostrar que Ele é Deus, ainda no meio de tantas pessoas morrendo, empresas falindo, Deus Ele tem nos abençoado. A gente, para os irmãos terem uma ideia, eu estou com um plano, em casa deu cupim no teto, e já faz anos que eu estava planejando tirar aquele forro de madeira e colocar gesso e colocar uma pedra na cozinha, que a Luciana sempre queria, e fazer móveis. E nesse ano mais difícil, Deus fez com que isso acontecesse. Para mostrar, não é você, sou eu. No ano mais improvável, eu consegui colocar aquele forro e colocar pedra na cozinha e fazer os móveis. E a gente está trabalhando lá até tarde todos os dias. O Caio, o pai dele, todo mundo pintando parede, passando massa corrida. E Deus dizendo, só eu para fazer isso. Até a Ana a gente conseguiu fazer ainda esse ano a cozinha da Ana. A minha irmã lá de Campinas também faz anos que a gente está planejando, vamos fazer a minha cozinha, vamos fazer a minha cozinha. Todos os anos a gente planeja. E nunca deu certo. Quando foi agora em novembro e dezembro, 2 meses, a gente conseguiu concluir tudo isso. Deus dizendo, enquanto você confiar em você, você não vai conseguir. Mas quando você confiar em mim, aí eu faço. Então eu queria aproveitar essa oportunidade que foi me dada aqui para agradecer. Só agradecer. E reconhecer que é só o Senhor, que é só Ele, é só através dEle. Nós cantamos aqui, não tem nada melhor do que ser amigo de Deus e reconhecer que Ele é Deus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos também aqui uma palavra. É uma palavra bem curta e não precisa nem de muita explicação, porque é uma palavra que todo mundo conhece. Juízes capítulo 7. Juízes capítulo 7. Diz assim, e o Senhor disse a Gideão, o povo que está contigo é grande demais, para que eu entregue os midianitas em suas mãos, para que Israel não se glorie contra mim, dizendo, foi a minha própria mão que me livrou. Irmãos, esse livro de Juízes é um livro muito difícil. É uma época que diz a Bíblia que era um reinado teocrático, era Deus que mandava, não tinha rei. Todas as outras nações tinham rei. Debaixo da direção de Deus. Era Deus que governava o povo. E ele usava um profeta, um juiz, para falar o que ele queria. E Deus tinha um contrato com o povo, feito através de Moisés, lá no monte, vamos dizer assim, um acordo. Olha, Moisés, diga para o povo que enquanto ele estiver comigo, eu vou estar com eles. Enquanto o povo estiver me servindo e me reconhecendo como Deus, me colocando sempre em primeiro lugar, eu vou estar com eles. Só que a Bíblia diz que, e é bem recorrente, capítulo 6 aqui, diz que mais uma vez o povo se afastou de Deus e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Era uma coisa que nessa época era recorrente. O povo estava sempre se desviando de Deus, e aí Deus sempre trazendo a punição. O povo se desviava, Deus levantava uma nação para vir contra aquele povo, para perseguir, para matar, para destruir, para levar cativo. E aí esse povo se arrependia
e orava, pedia misericórdia. O Senhor levantava um profeta, um juiz, e esse juiz trazia a palavra para o povo e restaurava essa união entre Deus e o povo. E capítulo 6 aqui de Gideão, de Isaías, diz que, de Juízes, diz que mais uma vez o povo se desviou do Senhor. E dessa vez o Senhor levanta os midianitas para punir o povo. E a Bíblia diz que os midianitas, eles afligiram Israel de tal forma que uma pobreza como nunca vista antes se entrou naquela nação. Não tinha comida, porque tudo que o pessoal plantava, não tem coisa melhor do que você plantar e você, depois do tempo certo, você ir lá e colher. Só que a Bíblia diz que o pessoal plantava e quando chegava na época das colheitas, vinham os midianitas e colhia tudo. Todo o trabalho era perdido. Plantava, os midianitas vinha, colhia, comia e depois ainda pisava no restante. E era uma pobreza tal que os homens começaram a perder o seu gado, suas ovelhas, seu rebanho, e começaram a perder as suas casas. Diz a Bíblia que eles começaram a fugir e morar em cavernas. Tudo isso fruto de uma desobediência. Às vezes a gente passa por algumas coisas assim difíceis e a gente olha para a situação e muitas das vezes também é fruto de desobediência. Porque diz que o que o homem planta, a Bíblia diz assim, de Deus não se zombe, o que o homem planta, isso também ele colherá. Então plantaram maldades e estava colhendo agora. E esse versículo que a gente leu, Deus aparece para um homem que, eu não sei, no meio dessa dificuldade toda, todo mundo correndo dos midianitas, ele consegue plantar alguma coisa e ele está escondido embaixo de uma árvore, ele está pisando ali aquele trigo, não era nem um local próprio, era um local onde se costumava pisar nas uvas para fazer o vinho, ele está ali meio escondido. A Bíblia diz que aparece um anjo e fala, o Senhor é contigo. É você que eu vou usar para libertar esse povo das mãos dos midianitas. E ele diz assim, mas eu sou da menor família, além de eu sou da menor família, lá em casa eu ainda sou o menorzinho. Como é que pode isso? Sabe por que Deus faz isso? Para que o homem não se glorie da sua força. Todas as vezes que Deus usa um homem, não é pela sua força, não é pela sua capacidade, é pela sua fé. Deus está dizendo, é você que eu vou usar, da uma família pequena e o menorzinho, para que quando eu fazer, você não achar que foi feito com a sua força. Então é por isso que Deus, muitas das vezes, ele levanta aquelas pessoas que a gente fala, mas como pode, né? A pessoa não sabe nem ler direito, e Deus está usando desse jeito. É justamente por isso, para ele mostrar o poder dele na vida das pessoas. E aí esse homem diz, como é que eu vou fazer isso? E ele recebe algumas orientações. A primeira coisa, essa nação está debaixo de uma idolatria. A própria casa dele tinha um altar a Baal. E aí Deus diz, a primeira coisa, você vai derrubar os altares. Você vai tirar a primeira idolatria. Você vai limpar a casa. E aí depois que você derrubar esse altar, aí você vai construir um altar para mim. E aí você vai me adorar. Você vai me trazer uma oferta. E a Bíblia diz que ele faz essas coisas. E as pessoas começam a perguntar quem foi que derrubou aquele altar que estava aqui. E alguém diz, com certeza foi Gideão. E ele começa a fazer um rebuliço, começa a tentar fazer uma reforma e trazer à memória o que Deus tinha feito antes. E ele diz ao povo, olha, o Senhor me escolheu para a gente ir até os midianitas e acabar com eles, libertar Israel. E a Bíblia diz que no meio daquela euforia, 32 mil pessoas se unem a ele, 32 mil homens se reuniu. 32 mil homens é uma quantidade considerável, não é pouca gente não, dá para encher 2 vezes o nosso estádio lá em Santos. 32 mil pessoas, era um exército grande, só que a Bíblia diz que lá embaixo, onde estava o exército dos midianitas,
Era gente como... Tem algumas versões que diz que era como se fosse areia da praia. Na minha diz que era uma multidão como se fosse gafanhotos. E se a gente lê mais para frente, a gente vê falando em torno de 125 mil. Então era muita gente. Muita gente. Só que ele conseguiu 32 mil. 32 mil, tudo bem, não é a quantidade exata, correta para você enfrentar um exército muito grande, mas estava debaixo de uma palavra de Deus, né? Estava debaixo de uma promessa de Deus. Então talvez Gideão pensou assim, 32 mil é um número até bom. Se a gente calcular aqui, talvez cada soldado aqui conseguir derrotar uns 4, 5, talvez dá. Aí ele reúne todo esse povo, se prepara para ir para a guerra. Aí vem esse versículo 2 aqui que a gente leu. O Senhor fala assim: Gideão, o povo que está com você é demais. É demasiado. É exagerado. A quantidade de gente que você está levando é exagerada. É gente demais, não precisa de tudo isso. Espera aí. Mas se você olhar 32 mil contra uma multidão que é como se fosse gafanhoto, como se fosse areia da praia. 32 mil é pessoa, é gente, mas depende. Você vai enfrentar quanto? É 5 mil, é 10 mil ou é 200 mil? Aí Deus está dizendo para ele, é gente demais. É gente demais. Às vezes, a gente se depara assim com algumas situações que a gente se sente impotente, né? Gideão olhando, mas gente demais, e o que eu faço? Aí Deus fala assim para ele, olha, vai lá e apregoa aos ouvidos. O interessante é que Deus não fala para ele assim, ó, vai lá e fala com fulano, fulano, você é covarde, pode voltar. Fulano, você é medroso, pode voltar. Não. Ele diz assim, vai lá e só prega. Fala para eles assim, os covardes e os medrosos que volte. Ele vai lá e diz, olha, covarde e medroso pode ir embora. E a Bíblia diz que daqueles 32 mil, 22 mil saem na hora. Já imaginou? Você está indo contra um exército com mais de 200 mil e você está já com o número reduzido. Aí agora você só tem 10 mil. Será que vai dar? 22 mil sai. Interessante é que parece que quando foi lançada aquela mensagem, os covardes e os medrosos pode sair, me parece que o Espírito Santo foi assim no ouvido de cada um, falando, você pode sair, você pode sair, você pode sair. Às vezes as pessoas que estão do nosso lado, elas estão saindo, talvez seja porque seja medroso, talvez seja porque seja covarde, e Deus tira medroso, Deus tira covarde. Mas quando a gente olha aqui, e a gente vê o motivo porque Deus está dizendo, olha, os medrosos e os covardes podem sair, parece que Deus está fazendo uma exceção de pessoas, e não é. Parece que Deus está tirando eles porque eles eram medrosos e covardes, mas não é. Interessante que não é. Quando você olha o versículo completo, Deus diz, é gente demais, e ele vai explicar por que é gente demais. Não é porque é medroso, porque Deus pode encorajar pessoas. Não é porque não tem habilidade com espada, porque Deus pode adestrar uma pessoa que não tem habilidade. Deus pode treinar. Deus pode encorajar. A gente está cheio de gente na Bíblia que tinha medo e aí veio a palavra de Deus e falou assim, esforça, tenha bom ânimo, não tenha medo, eu estou com você. Então não é por ser covarde nem medroso. Deus usa covarde e medroso. Simplesmente ele encoraja. Ele está dizendo, é gente demais. Ele está dizendo, eu vou fazer, eu vou vencer essa batalha, eu vou libertar o povo. Mas pode acontecer que alguns dos que estão aí vão dizer, a gente venceu pela minha força. Pode pregar muito bem. Você pode cantar muito bem, e orar e jejuar. Mas se você não reconhecer
que é o Senhor que está fazendo. Você é só mais um nessa multidão que o Senhor está dispensando. Então, não é porque é covarde, não é porque é medroso, é porque alguns daqueles ali poderiam dizer: foi a nossa própria mão que nos livrou. É o que está escrito aqui. Então, todas as vezes que você achar que você pode, que você está fazendo, que você é o bambambam, Deus vem e tira você da jogada. Para mostrar que você tem que depender dele. Que sem ele nada você pode fazer. Aí Gideão, fica imaginando Gideão olhando os 32 mil homens embora, e ele olhando aquele pouquinho ali, 10 mil, e ele olhando lá de cima, que a Bíblia diz que ele estava em cima e os midianitas estavam lá embaixo. Dava para ver ali o arraial, a quantidade de tendas, tochas, a cantoria, a bagunça, dava para ver. Imagina ele olhando agora, 22 mil indo embora, 10 mil ficando e lá embaixo. O desafio está lá. Imagina você olhando para o desafio, para o tamanho. Não vai dar certo. E aí depois que acontece isso, ele fala: pelo menos ficou 10 mil, né? Pelo menos ainda está na casa dos 1000. Aí Deus volta para ele e diz: ainda tem gente demais. Ainda tem gente demais. Irmãos, parece loucura, né? Por isso que a Bíblia diz que o Evangelho ele é loucura. Porque você olhar, 22 mil foi embora. Agora ficou só 10. Lá embaixo tem 200 mil ou mais. E aí a palavra do Senhor vem e diz: ainda tem gente demais. Mas tem gente demais onde? Só se for lá embaixo, porque aqui quantidade só está diminuindo. Aí o Senhor diz para ele assim: olha, desce até o ribeiro, manda esse povo beber água, que a gente vai fazer uma nova seleção. E a Bíblia diz que esses 10 mil homens descem até o ribeiro, alguns vai com a mão até a água e bebe com a mão. E diz que outros se ajoelham, apoiam a mão no chão e bebe direto com a boca na água. Aí Jesus diz assim: os que tomou água na mão, você separa para um lado. E os que se ajoelhou e pegou água e colocou, tipo um cachorro tomando água, você coloca do outro. Aí ele olha, 9.700 pessoas desse lado, 300 pessoas desse lado. Fica imaginando Gideão olhando assim e fala: tomara que seja esse aqui que vai ficar. Pelo menos é quase 10 mil, né? Vai dar pelo menos uns 5 minutos de luta lá embaixo. Aí o Senhor diz: aqueles que tomaram água como se fosse um cachorro no chão, fala para eles se juntar os outros 32, os outros 22 mil e ir embora. Versículo 7, o Senhor diz assim para ele: é com esses 300 homens que tomou água na mão que você vai libertar Israel dos midianitas. Fica imaginando agora esse homem, 300 pessoas. Como é que vai enfrentar um exército daquele? Como é que vai... E aí ele fica com medo. A Bíblia diz que ele fica com medo. E aí no versículo 9 diz que naquela mesma noite, um anjo vem para ele e diz: olha, se você está com medo, você acha que não vai dar certo? Então você desce lá à noite, vai escondido e olha lá o que está acontecendo lá embaixo. A Bíblia diz que ele pega um moço, desce de madrugada escondido, e ele está chegando lá na tenda dos midianitas, tinha um sentinela, e quando ele chega ele escuta eles conversando. Um diz: eu tive um sonho, que um pão de cevada estava descendo esse morro aqui, ó, embalado, e bateu contra essas tendas e destruiu tudo. E a tenda virou de cabeça para baixo. E o outro diz: e com certeza isso aí é a espada de Gideão. Nem ele estava acreditando, mas Deus já tinha dado a vitória. O exército inimigo já sabia que a vitória pertencia a Israel. Só que, às vezes, quando a gente se depara com essas situações assim difícil não, impossível, né? Porque com 300 homens você enfrentar uma situação dessa. Então, a Bíblia diz que quando a gente
enfrenta uma dificuldade dessa, você tem que saber as armas certas. E sabe quais são as armas? Deus diz assim para ele: vocês vão pegar um cântaro, uma tocha e uma trombeta. Talvez seja esse o segredo de enfrentar uma grande dificuldade. Talvez seja a arma. A gente tem entrado em muitas batalhas e a gente tem perdido às vezes porque está usando a arma errada. Porque se esses homens aqui, cada um pegasse uma espada e descesse correndo para enfrentar aquele povo, não ia dar certo. É muita gente para enfrentar. Então muitas das vezes a gente está usando só a arma errada. O problema está ali, ele é real, ele é grande, ele é dificílimo. Mas como é que você vai enfrentar ele? Talvez você está querendo resolver um problema muito difícil da forma errada. Talvez você só precisa orar. Talvez você só precisa confiar em Deus. Talvez você só precisa cantar. Hoje não vai ter espada. Hoje não vai ter lança. Hoje não vai ter arco. Hoje vai ser só cântaro, tocha e trombeta. E aí Deus orienta: quando vocês descer, fazem 3 grupos de 100. E aí vocês dão uma volta, cerca aquele arraial. E quando chega lá, você joga esse cântaro no chão e toca a trombeta. Parece uma coisa de outro mundo, né? Uma loucura. Mas é a arma que Deus está dando. Usa a arma que Deus te deu. Quando você chegar diante de uma dificuldade, use a arma que Deus te deu. Pode parecer uma coisa louca. Não, mas eu vou fazer isso? Fulano me agrediu, me xingou, eu vou reagir à altura. Será que é essa a arma que Deus está te dando hoje? É cântaro, tocha e a trombeta. E a Bíblia diz que quando ele tocou a trombeta, houve um desespero ali dentro daquele arraial, que os homens pegaram as espadas e eles lutaram entre si. Ficaram perdidos, um matou o outro. E só os reis ali daquele povo que fugiu. E quando aqueles reis fogem, aí o Senhor fala para ele: agora é a hora de trocar a arma. Pega a espada. Tem hora certa para orar, tem hora certa para jejuar e tem hora certa de ir para cima na guerra. E Deus diz assim: agora você pega a espada e vai atrás. Foi a única hora que ele pegou a espada para matar esses homens. E a Bíblia diz que os midianitas todos foram mortos. E os reis também foram mortos. Israel agora estava livre. Israel agora podia voltar a adorar a Deus. E Gideão volta e ele diz para o povo: olha, vocês viram agora o que Deus fez? Ele nos livrou. Vamos agora voltar ao Senhor. E o povo volta e diz assim para Gideão. E é um perigo muito grande no homem de Deus quando Deus está dando a vitória através dele e ele aceita ser adorado. Os homens dizem assim: Gideão, você tem que ser o nosso rei. Só que Deus já era o rei. Era Deus que reinava sobre aquele povo. E ele diz: vamos, seja rei sobre nós. Ele diz: não. Quem vai reinar sobre vocês é o Senhor. Mas é o Senhor que vai reinar, mas uma coisinha eu aceito. Quando mataram os midianitas, eles pegaram tudo de tesouros, despojos de guerra e trouxeram. Então Gideão disse: daqueles despojos que vocês trouxeram de guerra, eu vou querer que cada um me dê um brinco, um colar, alguma coisinha. E a Bíblia diz que ele juntou todo aquele ouro e ele fez uma roupa sacerdotal de ouro. Não era para vestir não, era para deixar de amostra. Como quem diz: aqui está a prova de que a gente venceu, que eu venci. E a Bíblia diz
que o povo começou a adorar, idolatrar essa veste. É um grande perigo, depois da vitória, você achar que você é alguma coisa. O homem que no começo disse, quem sou eu? Eu sou da menor família. E da família lá em casa eu sou ainda o menor. Quem sou eu para ir lá? Agora ele faz uma veste sacerdotal de ouro e deixa pendurada assim como lembrança daquela vitória. E o povo começa a adorar. E a Bíblia diz que quando Gideão morre, o povo volta a praticar as mesmas coisas. Volta a adorar os mesmos deuses. A Bíblia diz que quem acha que está de pé, cuidado para que não caia. Hoje você está aqui firme, mas toma cuidado. Estar de pé na presença do Senhor é muito perigoso. Porque tem muitos ídolos. De uma hora para outra você pode começar a adorar um ídolo. Porque o povo, eles se converteu de novo. Eles voltou para o Senhor. Mas logo estava no caminho de novo. Adorando aquela veste. Adorando os mesmos deuses. Se afastando de Deus de novo. Então que nós possamos olhar para essas coisas, olhar para essas dificuldades e olhar para a mão do Senhor e reconhecer que só Ele é Deus, só Ele pode fazer. Não nos afastar do caminho. Não é depois que o líder morrer, quando o líder morrer, aquele homem que venceu a batalha, você tem que continuar firme. Não se desviar do caminho do Senhor. Essa palavra que eu queria deixar para os irmãos aqui hoje. Agradecer as orações e o carinho. Quando a gente estava passando por essas dificuldades aí, os irmãos mandaram mensagem de apoio e dizendo que estavam orando. Eu agradeço. Em nome da minha família, que Deus abençoe cada um. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra que nos conforta, nos consola e nos exorta. Obrigado porque a tua palavra ela é poderosa. Ela alcança onde a medicina não alcança. Ela vai até onde o pastor não pode ir. Ela é como o martelo que esmiuça a penha. Diante da tua palavra não tem coração duro. Ninguém pode resistir. O Senhor possa falar aos nossos corações, que essa palavra possa entrar em nós e fazer a diferença. O que não foi falado aqui, que o Senhor possa completar essa mensagem no coração de cada um essa noite. Nos leve em paz e nos dê a paz, Senhor. Amém.